Você já ouviu falar de sintoma patognomônico? Esse é um termo esquisito e importante no campo da psicopatologia. É sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, bem-vindos a esse vídeo. Hoje eu vou relembrar a minha época de professora de psicopatologia. E se você foi meu aluno ou minha aluna de psicopatologia, deixa um oi aqui nos comentários para eu saber que você está por aí. Patognomônico, que termo esquisito. Pois é, mas esse termo esquisito, que talvez você não conheça ou não conheça a fundo, principalmente se ainda não cursou nenhuma disciplina de psicopatologia, é importante de ser levado em consideração na hora de avaliar o quadro apresentado pelo paciente. Patognomônico é um termo utilizado em medicina para se referir a um sinal ou um sintoma que é específico de determinada doença. Isso quer dizer que se o paciente apresenta esse sinal ou esse sintoma, o médico poderá dizer com segurança que ele apresenta tal doença específica. Tanto é que esses dias eu estava conversando com um colega médico e ele comentou comigo que é muito comum nos cursos de medicina alguns professores se referirem ao sinal patognomônico como a bala de prata do diagnóstico, já que ele oferece uma solução diagnóstica segura e simples, direta para o caso. Mas o sinal patognomônico é relativamente raro em medicina. Se você tiver curiosidade, você pode colocar aqui no Google que você vai encontrar alguns exemplos. O que interessa a gente nesse vídeo é pensar o sinal ou sintoma patognomônico no campo específico da psicopatologia. Como que a gente pode pensar esse termo, esse conceito no nosso campo. E olha, seria muito bom, né? Se a gente tivesse um sintoma ou um sinal patognomônico no campo da psicopatologia. Olha, o paciente apresenta tal sintoma ou tal sinal, logo eu posso dizer com segurança que ele tem tal transtorno mental específico. Um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um transtorno do espectro autista, um transtorno do espectro da esquizofrenia. Mas no campo da psicopatologia não é bem assim, não. Se no campo da medicina em geral o sinal patognomônico é raro, quando a gente refina, funila e vai para a área da psicopatologia, dá para a gente falar de sintoma ou sinal patognomônico? Não dá, pessoal. Na psicopatologia, atualmente, não se trabalha com a ideia de sintoma ou de sinal patognomônico. E olha que interessante, acho muito importante a gente estar atento a isso. Porque que, inclusive, eu decidi falar sobre esse conceito aqui nesse vídeo. Porque eu tenho escutado muitas pessoas dizerem algo do tipo: "Ih, fulano, meu filho, meu sobrinho, o filho do meu vizinho, da minha vizinha, ele é muito agitado, ele é TDAH com certeza. E ciclano não olha nos olhos, ele é autista com certeza, não tem dúvida, ele não olha nos olhos, a gente olha para ele, ele não olha nos nossos olhos." Gente, o sinal patognomônico, ele é indicativo de uma doença específica, não indicativo, né? Ele justifica tal diagnóstico, é mais do que sugestivo de uma doença específica. Ele justifica aquele diagnóstico e faz com que o profissional da área da medicina possa dar aquele diagnóstico daquela doença com segurança, como a gente falou aqui. Quando a gente está no campo específico da psicopatologia, a gente não conta com sinal ou sintoma patognomônico. Isso quer dizer que a gente tem que ter muito cuidado para não fazer equivaler determinado sinal ou sintoma psicopatológico a um transtorno mental específico. No campo da psicopatologia, a gente não fala de doença, a gente fala de transtorno mental, não é isso? E a gente não pode fazer equivaler um sinal ou um sintoma a um transtorno mental. Uma coisa é o paciente apresentar um sintoma, angústia, por exemplo, pensamentos suicidas. Outra coisa é o paciente apresentar um transtorno mental. Uma coisa é o paciente apresentar um sinal específico,
agitação psicomotora, fica se balançando na cadeira, poderia ser uma estereotipia psicomotora também. Outra coisa, ele tem um transtorno mental específico. Então, cuidado, sinal não é equivalente de transtorno mental, assim como sintoma não é equivalente de transtorno mental no campo da psicopatologia. Uma criança desatenta, primeiro que a gente tem que averiguar em que consiste isso que as pessoas no entorno estão chamando de desatenção. Porque a distração, ela a princípio é comum, frequente e faz parte, né, do psiquismo de todos nós. Mas quando alguém equivale uma desatenção que já está sendo ali alocada no campo da patologia a um transtorno mental, a gente tem que ter cuidado. A mesma coisa com a agitação, por exemplo. A agitação psicomotora, ela não vai estar presente exclusivamente no quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela pode estar presente num paciente que tem um transtorno bipolar, num paciente que fez uso de determinada substância psicotrópica, ela pode estar presente num paciente que está pré-surto psicótico, e aí o que a gente vai chamar de agitação pode ser que seja mais ali um comportamento apreensivo, né, que represente aquela expectativa de que alguma coisa está para acontecer, daqui a pouco o paciente vai ser invadido por conteúdos delirantes, alucinatórios. Um paciente pode ter esse sintoma, esse sinal, na verdade, né, também em decorrência de um uso de uma medicação, de um quadro clínico orgânico desequilibrado, como diabetes não controlada. Então, cuidado. Sinal e sintoma não equivalem a transtorno mental. É isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha contribuído de alguma forma para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraços, até lá!